Muitas pessoas ainda com dúvidas, estamos aí num momento de pandemia, então para a gente fazer aquele ping-pong, bate-bola rapidinho, nosso jornal termina às 10, mas acho que nesses 13 minutinhos, né, Amanda, acho que é legal a gente abrir para algumas perguntas que cheguem aqui na nossa transmissão ao vivo, pelo YouTube, pelo Facebook, aqui no WhatsApp, para a gente poder conversar com a Adriana, com quem eu mantive contato já no meio de semana, através do Maurício, na assessoria, e ontem a gente conversando também. Adriana, tudo bem? Bom dia para você. O que você tem aí de informação? Aquelas informações básicas, o horário de votação esse ano começando um pouquinho mais cedo, e uma dúvida dos ouvintes. Os idosos, eles têm a preferência, mas não a exclusividade para votar a partir das 7 da manhã desse domingo, não é isso? Bom dia. Perfeito, Mário. Bom dia a você, Mário. Bom dia, Amanda. Bom dia aos ouvintes aqui da Band News. É um prazer enorme estar aqui com vocês, prestando esclarecimentos, né, tirando dúvidas. Uma dúvida mais recorrente ultimamente tem sido essa, a questão do horário preferencial aos idosos, aos maiores de 60 anos, que está sendo reservado das 7 às 10 horas da manhã. Esse horário, ele não é somente para eles. A preferência será do eleitor maior de idade para garantir a tranquilidade, a segurança de todo o processo de votação, segurança sanitária principalmente, né? Então nós recomendamos aos eleitores que são menores de 60 anos que só procurem as sessões eleitorais a partir das 10 horas da manhã. Não é impedimento de votar, mas nós daremos total prioridade aos eleitores que estão no grupo de risco aí da Covid-19. Pois é, e é importante, né, levar ali para você assinar que você está chegando para votar. A própria caneta, a gente está num momento de pandemia, ir usando máscara, se você puder levar o seu frasco de álcool em gel, é melhor ainda, não é isso, Adriana? Quanto mais cautela o próprio eleitor tiver, mais cuidado com a sua segurança individual e respeitando os demais eleitores, melhor. A Justiça Eleitoral, ela disponibilizou todo um equipamento de segurança individual para os mesários, para os eleitores, tem álcool em gel fartamente distribuído em todas as sessões eleitorais, outras questões de segurança estão sendo cuidadas, mas o mais importante é o próprio eleitor ter uma cautela consigo. Não saia de máscara, não será permitida a votação, nem o ingresso na sessão eleitoral daqueles que não estiverem portando máscara e utilizando a máscara da maneira correta, que é tapando o nariz e a boca. E recomendamos que, além do documento de identidade com foto, que também é fundamental e obrigatório para essa identificação ali no ingresso da sessão, que ele leve uma caneta, né, porque é melhor para evitar o compartilhamento de uma caneta com outras pessoas. Caso o eleitor não leve, esqueceu, não tem problema, teremos canetas que estarão o tempo todo sendo higienizadas ali, com álcool líquido disponível nas sessões eleitorais, e mantendo o distanciamento quando estiver aguardando ali na fila, né, estica o braço para o eleitor que está na frente, evite contato físico. Se puder, como você disse, Mário, levar o seu próprio álcool em gel, são aquelas cautelas que a gente já tem que ter no nosso dia a dia nesse novo normal. Tem aquele frasco pequenininho, eu costumo utilizar e mostro aqui na nossa live, que você pode também utilizar e fazer assim, ó, não se dá para ouvir, ó. Colocar, né, com spray, um spray que facilita também bastante, você não fica com a mão tão melada, álcool também é importante. Olha só, você falou de fila e alguns eleitores perguntam, como é que vai ser o mesário e os profissionais que são treinados por vocês do TRE para evitar que haja muita gente coladinha, um distanciamento, por exemplo. Outra coisa também que eu acho que a gente pode acrescentar, eu costumava levar a minha filha para ir comigo para votar. É melhor deixar a criançada em casa, a gente está num momento diferente, né? Vai só você logo votar e volta para casa, não fica aquele bate-papo, aquela resenha, porque é um momento único, né, de eleição, a gente sempre procura encontrar amigos e tal, mas dessa vez é papum, né? Pois é, Mário, é muito importante, embora seja um momento, uma festa da democracia, um momento cívico, né, tão importante para o nosso dia a dia, para a nossa sociedade, agora é hora de deixar a criança em casa, né? Não levar para mostrar urna. Depois nós temos urnas de demonstração
e fazemos até muito trabalho de apresentação em TRE Vai à Escola, Eleitor do Futuro. Vamos deixar para esse momento. Agora, a maior importância é você votar com segurança, votar com tranquilidade, né, principalmente segurança sanitária, até cuidando do seu filho, né, evitar agora o máximo possível um contato, uma aglomeração de pessoas nesse momento. Amanda, tem aqui alguns ouvintes já para a gente poder colocar com perguntas importantes também, né? Pois é, Mário e Adriana, os ouvintes aqui perguntam principalmente sobre a questão da justificativa eleitoral, né? Esse ano a gente vai ter a facilidade aí das pessoas poderem se justificar pelo aplicativo, pelo site também do TRE. Justamente sobre isso, a Ana Montenegro pergunta aqui. Ela diz que está fora do município, é idosa já, e aí ela quer saber como é que ela procede para justificar esse voto, né? Como é que ela, enfim, em relação ao aplicativo, pelo site, se ela vai precisar ir obrigatoriamente a uma sessão eleitoral, ou se ela pode justificar só pela internet, como é que vai funcionar isso e quem pode justificar também, né? Às vezes as pessoas não estão, elas podem votar, estão no seu domicílio eleitoral, mas não se sentem aptas por conta da pandemia. Vai poder justificar também a pessoa que, enfim, não quer sair de casa para votar por conta da pandemia, Adriana? Como é que vai funcionar essa questão também? Perfeito, Amanda. Vamos primeiro responder a Ana. Isso. Ela disse que é idosa. Eu não sei qual a idade dela. Se ela estiver dentro da faixa etária de 60 até 70 anos, ela é uma idosa que tem a obrigatoriedade ainda de votar, certo? Então, essas pessoas, por alguma razão, infelizmente não estão se sentindo confortáveis ou estão com algum problema de saúde, qualquer situação que inviabilize, por qualquer motivo que seja, a votação, o eleitor tem até 60 dias a contar da data da eleição para requerer a sua justificativa diretamente ao juiz da sua zona eleitoral. Como é que ele faz isso? Ele pode entrar no próprio aplicativo do e-título, tem uma opção lá com alternativas do motivo que inviabilizou o exercício do voto, ele vai preencher, escrever qual é a justificativa, né, que está o impedindo de votar e, sempre que possível, anexando um documento que comprova aquilo que está ligando. No caso da senhora Ana, ela falou que está fora do seu domicílio. Aí tem uma outra funcionalidade no e-título. Aqueles eleitores que estiverem fora do seu domicílio eleitoral, no próprio dia da eleição, sem ter que se dirigir a um local de votação, poderão fazer esse requerimento justificativo automaticamente durante o horário das 7 às 17, porque o sistema de georreferenciamento já existente no próprio celular do eleitor viabilizará essa identificação de que ele está fora do município de votação. Então, assim, é bem mais simples, a gente está evitando a necessidade de mais uma pessoa estar no local de votação que não seja aquele que exercerá o seu voto. E, nos demais casos, ou mesmo nesse caso de estar fora do domicílio, é possível que dentro daquele prazo que eu mencionei, de Ah, que pena. Vamos tentar retomar o contato com a diretora do TRE, Adriana Brandão. Caiu a ligação. Agora a gente volta também à nossa entrevista com a diretora-geral do TRE, Adriana Brandão, que estava concluindo aí um raciocínio com relação à pergunta de ouvinte, né, Amanda Martins? Sobre justificativa. E aí, aproveitando o gancho, Adriana, tem a pergunta também do Francisco. Ele fala aqui, pelo aplicativo só pode justificar quem está fora do domicílio eleitoral amanhã? Tem algum prazo para quem está aqui, como você estava mencionando, né, do prazo eleitoral? Então, Amanda, é o que eu disse antes, na pergunta anterior. Qualquer situação que seja necessidade de justificar uma ausência, né, qualquer motivo que inviabilizou o exercício do voto, o eleitor pode justificar até 60 dias após a data da eleição. Não só por meio do e-título, que também é possível nesses casos, como também pelo site do TSE, pelo portal na internet da Justiça Eleitoral. Ele vai apresentar o motivo, isso automaticamente chegará ao juízo eleitoral da zona onde ele tem inscrição,
e que vai apreciar cada pedido, cada caso isoladamente. Adriana, seguinte, o eleitor quando chegar na urna vai votar primeiro para prefeito, quantos números para prefeito, quantos números para vereador, é bom levar aquela colinha, pode levar num papelzinho anotado porque às vezes esquece, né? Isso, é muito bom esse lembrete, Amara, que você está trazendo aqui para o pessoal. Leva já anotada a numeração dos candidatos, se possível até na ordem. Primeiro, nós sempre votamos para aquele que vai ocupar a Casa Legislativa. No caso da eleição municipal, a primeira votação, então, será para o vereador. O vereador, ele terá sempre 5 dígitos, 5 números. O segundo, e logo depois vai votar para prefeito, que nesse caso são 2 números, 2 dígitos. Leva anotada a colinha, lembrando bem que depois da eleição, não deixa o papelzinho ali na urna, não. Leva de volta para casa para garantir o sigilo do seu voto, que é um direito muito importante, né, que o eleitor tem. É a garantia de que o seu voto é somente você que tem que ter conhecimento dele. Um momento muito individual, muito particular. Então não deixa o papelzinho ali, não, até para não atrapalhar os que virão depois ali na cabine. Nós combinamos que seria até às 10 horas o horário que terminaria o nosso jornal, mas eu acho que a gente tem que dar atenção a todos os ouvintes. Se você tiver disponibilidade, mas pelo menos mais uns minutinhos, tem sempre aquela pergunta: eu posso ir votar com a camisa, com o número, com a foto do meu candidato, levar bandeira? Como é que está essa situação? E outra situação que também sempre chega a pergunta aqui dos ouvintes, acho que você já pode fazer num pacote. Tem lei seca no dia da eleição, amanhã ou a partir de hoje, em algum momento, já é proibido beber bebida alcoólica? Mário, eu tenho toda a disponibilidade para esclarecer o que for necessário, tá? Pode contar comigo. Com relação à camiseta, o que acontece? No dia da eleição, nenhum tipo de propaganda eleitoral é permitida. A única coisa que é possível, não como propagar uma campanha eleitoral, é a manifestação individual do eleitor e que seja de forma silenciosa. E ela está limitada à utilização de algum item de divulgação dessa intenção, dessa preferência do eleitor na vestimenta. Portanto, a bandeira não pode, camiseta, broche, dístico, boné, até uma máscara com algum dizer é possível, mas tem que ser principalmente silencioso e não pode ser nenhum objeto ofertado por campanha eleitoral, porque o brinde é proibido em campanha eleitoral. Então, bandeira não pode, não camiseta, pode. Broche, pode. Pode, boné. Só não pode ficar distribuindo na zona eleitoral, ali perto. Você leva a sua, não é isso? Isso é crime eleitoral, é o crime chamado de boca de urna, que é proibido. Não pode nada, nenhuma entrega de material, nenhuma divulgação, nem as bandeiras são permitidas nesse dia. Qual é a punição para quem fizer esse tipo de coisa, hein? Nós temos previsão de detenção e de multa, tá? Enquadrando como crime de boca de urna. Se for constatado no momento da votação a realização de qualquer modalidade de propaganda eleitoral, as autoridades policiais, a equipe de fiscalização daqui da Justiça Eleitoral já está orientada a impedir o cometimento daquele crime, que é flagrante delito e que vai ser passível de uma apuração por ação penal e detenção imediata. E outra coisa que é importante também, ficar distribuindo santinho é uma propaganda irregular, não pode. E ainda tem gente que espalha o santinho. Eu tenho visto que a eleição está bem mais limpa esse ano, mas chega naquela madrugada, de sábado para domingo, aí vem aquele espertalhão que acha que está fazendo o bem, de repente está ganhando uma grana e se espalha um monte de santinho com o número para achar que a pessoa que está ali vai votar. Isso é crime também. É verdade. O que acontece? Ali, na verdade, são 2 crimes, né? Porque você também está sujando a sua cidade, você está contribuindo negativamente para o ambiente, né, em que nós vivemos. Se um candidato comete um crime dessa natureza antes mesmo de se eleger, acho que é o caso do eleitor repensar, né, se vale a pena já dedicar o seu voto, né, para essa pessoa. Exatamente. Adriana, só para a gente finalizar com dúvidas no dia da eleição? O que acontece, Jaime, é que isso fica realmente a cargo do juiz eleitoral avaliar cada caso concreto. Nós temos uma previsão na Constituição Federal de que o voto é obrigatório
para os maiores de 18 e menores de 70 anos. E na legislação eleitoral, há a previsão de imposição de multa, de outras restrições de exercício de direitos civis, quando o eleitor está em débito com a Justiça Eleitoral. Mas qualquer situação que seja apresentada para o juiz, ele vai avaliar. É melhor, é bom, é mais seguro que se tenha um atestado médico ou até mesmo uma declaração de alguma clínica, né, um hospital, que eventualmente a pessoa tenha comparecido. Mas não sendo possível, ele vai trazer todo esse arrazoado para o juiz, essas explicações, e o juiz eleitoral vai avaliar cada caso. A Adriana Brandão, diretora-geral do TRE, muito articulada, está aqui conversando com os ouvintes, como está conversando com a gente, porque já tem essa experiência. Então é sempre bom a gente trazer, porque são muitas dúvidas chegando, Adriana, e claro que amanhã você também está na atividade, tem aí o seu momento que você vai votar, mas eu não vou ter cerimônia se em algum momento precisar entrar em contato contigo e você seja muito sincero. Olha, agora não dá, mas se tiver oportunidade, amanhã teremos também jornais aqui pela manhã, à tarde, principalmente de manhã, que é quando tem aquela dúvida, o pessoal está no carro, e aí se der para a gente trocar uma ideia também, se for preciso, se a gente não conseguir solucionar aqui, porque é sempre bom ter uma pessoa disponível, inteligente e que saiba esclarecer com objetividade, que é o seu caso. Muito obrigado. Muito obrigado pelos elogios. Pela participação. Sim, tá? Bom? Comigo. Valeu. Uma boa eleição para todos nós. Algo que você queira acrescentar, que seja importante para a gente passar aqui para o ouvinte, que a gente não abordou, a gente tentou levantar o máximo de temas que chegaram aqui, mas com relação às urnas, elas estão sendo levadas com escolta da PM para os locais de votação. Daqui a pouquinho, inclusive, tem uma reunião da cúpula do TRE, das Forças de Segurança do Estado e também federal, para a gente ter aí a maior eleição mais segura possível, né? Isso, inclusive daqui a pouquinho estou me deslocando para lá. Com relação à urna, agora, nesse exato momento, foi realizado o sorteio das urnas eletrônicas, que são sempre, a cada eleição, embora não seja muito do conhecimento do eleitorado, toda eleição nós temos urnas auditadas, submetidas a um processo de auditoria que acontece paralelamente ao processo de votação amanhã. Então, agora acabamos de sortear essas urnas, elas já estão sendo trazidas pelos juízes eleitorais para o local onde a gente fará essa auditoria de votação eletrônica. E o recado que eu gostaria de passar para todos os nossos ouvintes aqui, nossos, não, você faz parte. É que o eleitor não deixe de exercer o seu voto amanhã, contribuir para a escolha dos representantes do seu município. É uma escolha significativa, não adianta reclamar se nós não participamos. A participação ativa do cidadão se faz principalmente com o exercício do seu voto, que é a hora em que todos são iguais, todos têm o mesmo poder de escolha. Então, são os representantes que ficarão governando o seu município ao longo de 4 anos. Isso é importante. O eleitor pode vir com segurança, o processo está seguro, todos os cuidados sanitários estão sendo observados. A gente se empenhou muito para preparar uma eleição e dar essa tranquilidade para o eleitor, todos com consciência, escolhendo os seus candidatos dentro de tanta informação que nós temos hoje em dia disponíveis aí, né, acessíveis a todos, e votem em paz. E eu falei que estava me despedindo, a Amanda também, mas chega aqui questão que a gente tem que levantar e, como você falou que está disponível, mais uma, essa para finalizar mesmo, que eu sei que você vai se deslocar para a reunião das 11. Sim. Por exemplo, Niterói já tem a biometria, outros municípios começou o processo de cadastramento, mas com a pandemia houve uma mudança com relação a isso. E para complementar também com relação à eleição, a pessoa que, você já falou sobre justificativa, sobre buscar o e-título, mas também é importante que quem tiver qualquer sintoma, mesmo que não tenha o resultado ainda do teste, se você fez, às vezes demora a chegar, qualquer, se está com uma gripe, para não causar também, imagina, você está ali na fila, começar a espirrar, se está passando mal, vai causar uma situação que as outras pessoas vão ficar assustadas. A gente está num momento ainda que tem idosos, tem jovens, e tem aumentado o número também, apesar de a gente já estar num momento aqui no Rio de Janeiro, de uma flexibilização, um momento de conservação, que todo mundo tem que olhar para o próprio umbigo e pensar no próximo, né?
Isso, na verdade são vários pontos bem importantes que você trouxe aqui. Com relação à biometria, Niterói e outros, nós tivemos 35 municípios que passaram pelo processo de revisão biométrica ao longo de 2019. O que acontece? Para garantir mais uma forma de segurança no processo de votação e da agilidade também, para o eleitor não ficar muito tempo ali dentro da sessão eleitoral, a Justiça Eleitoral entendeu por bem suspender essa identificação pela digital. Então, a identificação ela acontecerá somente com a apresentação de um documento oficial com foto. Isso é muito importante. O eleitor não vota sem 2 itens, sem a máscara e sem um documento oficial com foto, ok? Que não necessariamente precisa ser o título, pode ser uma identidade, né, com foto atual, título, né? Na verdade, não é um documento de identidade. Ele é um documento eleitoral, né, que facilita, é importante que leve, né? Mas se o eleitor não tiver o título, perdeu, não está localizando, não tem problema. O que é essencial é um documento de identidade com foto. Eu tirei o RG novo, a identidade nova, que já vem lá com o título. Você pode acrescentar, tem o número do título e tem a foto. Então, melhor ainda, né? Um documento só. Isso, inclusive, Mário, o documento de habilitação digital, ele também é um documento oficial, válido, tendo já informações de título, melhor ainda. Eu ainda não cheguei, né, nessa fase de atualização. O meu ainda é no papelzinho, mas ele é válido, tá? Qualquer documento digital oficialmente reconhecido, com validade nacional, ele pode ser utilizado. O título facilita a vida mais do eleitor, né, também, para saber a sua sessão, a sua zona eleitoral. Mas quem não está com o título físico, Adriana, pode acessar ele no aplicativo para ter essas informações? Pode, e nós recomendamos o e-título para aqueles eleitores, como os de Niterói, que já tem o cadastramento biométrico. O e-título já vai aparecer com a foto, e ele já é válido também como identidade. Então, eleitores que já possuem o título baixado e já têm a biometria digital atualizada no cadastro eleitoral, basta que ele apresente no seu celular a imagem pelo e-título, tá? Então, não precisa nem, nesse caso, ele não precisa nem levar a carteira de identidade. Uma outra coisa, vou pedir licença aqui para responder o que o Mário fez uma pergunta 3 em 1. A segunda questão é em relação ao local de votação. Eu acho que tem muito a ver com a ausência de título à mão para votar. Nós recomendamos muito que o eleitor acesse a página do TSE ou do TRE, ou mesmo no e-título, e confira o endereço do seu local de votação antes de se dirigir à sessão. Porque, eventualmente, pode ter acontecido alguma mudança de endereço, uma sessão que acaba, pela pouca quantidade de eleitores, funcionando com outra sessão. Confere direitinho a possibilidade de verificação, até por um número disponível pelo TSE no WhatsApp, um chatbot que dá mensagens automáticas, e não necessariamente a consulta precisa ser feita com o número do título, basta com o nome completo e algumas outras informações de caráter pessoal. Adriana, um beijo para você, são 10 horas e 12 minutos, ficamos aí acho que quase 30 minutinhos trazendo informações importantes de utilidade pública, prestação de serviço, eleição amanhã com muita segurança e tendo aqui, claro, uma demanda dos nossos ouvintes, vou te procurar sim amanhã, estaremos aqui na cobertura especial, as equipes de reportagem acompanhando não só os principais candidatos, mas também principalmente a população, né? Os eleitores, que esse que é o nosso objetivo aqui no Rio de Janeiro, 92 municípios, 165 zonas eleitorais, 116 no interior, 49 na capital, os números do estado, 12.455.812 eleitores, né? Esse é o número aqui exato. Eu recebi aqui as informações passadas pela assessoria do TRE. Rio de Janeiro, São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Niterói são os maiores colégios eleitorais. Esperamos que seja uma eleição muito tranquila e que possamos, claro, trazer aqui as melhores informações para os ouvintes e com agilidade, né? Porque aqui no Brasil não é igual aos Estados Unidos, não. À noite já tem resultado da eleição, né? É isso aí, Mário. Em poucas horas já teremos o resultado das eleições municipais
em todo o país, mas seguramente aqui no estado do Rio de Janeiro. Tem uma previsão de aqui no Rio, você acha que até que a votação é de 7 da manhã até as 5 da tarde, ali por volta de 8 da noite, você acha que já tem resultado? Eu acredito que por volta de 8, 9 horas, se não todos, a grande maioria. Né? Adriana, um beijo para você, até a próxima. Obrigada, Mário. Bom dia para todos. Muito obrigada pela oportunidade aqui, tá? Valeu, beijo, tchau.